Olá, hoje nós vamos falar sobre uma das leis mais impactantes do segundo semestre de 2019, a Lei da Liberdade Econômica. Lei Federal número 13.874, 13.874, anote, 13.874, de 20 de setembro de 2019. Uma lei que está dando muito pano para manga, uma lei que está gerando algumas polêmicas, algumas confusões e que precisa, portanto, ser apresentada. O nosso objetivo aqui é fazer um recorte com o direito material civil. Nessa semana que passou, eu não sei se você sabe disso, o professor Renato Saraiva, ele fez um comentário à Lei da Ordem Econômica na perspectiva do direito do trabalho, naquilo que a Lei da Liberdade Econômica alterou nas relações trabalhistas, na CLT, no direito do trabalho. O nosso foco aqui é fazer esse mesmo tipo de comentário dentro, entretanto, do Código Civil, os impactos dessa Lei da Liberdade Econômica no direito civil brasileiro. Só para você ter uma ideia do nível de polêmica, apenas a título introdutório, eu poderia citar, por exemplo, o veto presidencial ao artigo 20 desta lei, que é o último artigo dela, e a grande discussão doutrinária travada sobre a vacatio legis, trocando em miúdos. Se essa lei já estaria vigorando desde 20 de setembro de 2019, ou se essa lei ainda não estaria vigorando por se submeter a um prazo de vacatio legis. Perceba a relevância técnica desse nível de debate que é gravíssimo, que é seríssimo e pode gerar, para aquele profissional do direito equivocadamente a não souber disso, a aplicação errada de uma norma. A aplicação errada de uma norma por um problema de vacatio legis. Então vamos começar rapidamente com essa grande polêmica, que vai ser uma polêmica transitória. Vai ser uma polêmica que vai existir dentro de um período de tempo inicial da publicação dessa lei. O que é que acontece? O artigo 20 da Lei da Liberdade Econômica, ele é composto de dois incisos. O inciso primeiro disciplinaria a vacatio legis por 90 dias de um grupo de artigos de lei ali previstos. O inciso segundo disciplina um outro grupo de artigos da Lei da Liberdade Econômica e afirma que para esse segundo grupo de artigos, a lei entra em vigor na data da sua publicação. Ou seja, o Congresso Nacional desejou construir dois prazos distintos de vacatio legis, e assim o fez no artigo 20 da Lei da Liberdade Econômica. No inciso 1º, um prazo de 90 dias de vacatio, no inciso 2º, nenhum prazo de vacatio. A lei entraria em vigor na data da sua publicação. E qual é o grande problema em relação a isso? O grande problema em relação a isso é que a Presidência da República vetou um inciso primeiro e vetou com uma justificativa equivocada. Vetou com a justificativa de que desejava que a lei passasse a vigorar imediatamente da data da sua publicação. Vale dizer, vetou com o objetivo da norma passar a vigorar imediatamente. Essas, inclusive, foram as razões de veto que você encontra se pesquisar nas redes sociais, no site da Presidência da República, da Casa Civil. Você encontrará as razões do veto. O que acontece, entretanto? O que acontece? Tecnicamente falando, o veto ao inciso 1º não faz com que a lei entre em vigor imediatamente. Esse foi o equívoco crasso das razões de veto do senhor presidente da República. O veto faz incidir o artigo 1º da LINDB, segundo o qual a norma vigorará
45 dias após a data da sua publicação. Perceba você, portanto, que o tiro, entre aspas, saiu pela culatra. Afinal de contas, com o veto, você não teve mais a disciplina na lei de prazo diferente de vacácio. E quando não se tem isso, incide o artigo 1º da LINDB, 45 dias no território nacional e 3 meses no estrangeiro. Significa dizer, portanto, e esse é o pensamento da doutrina majoritária, poderia citar a doutrina do Flávio Tartucci, a doutrina do José Simão, do meu amigo Pablo Stolze. Eu defendo isso na minha doutrina. Essa é a doutrina majoritária. Estamos aqui no aguardo para verificar se, por um acaso, o Congresso Nacional irá derrubar esse veto presidencial. Então, essa é a primeira grande questão que a gente coloca a debate. A lei da liberdade econômica, a nosso sentir, ainda não está vigorando. Ainda não está vigorando e muita gente boa não sabe disso e muita gente boa está dizendo coisa oposta a isto. Vamos aguardar, evidentemente, para verificar se esse pensamento que é da doutrina civilista majoritária, ao menos em uma enquete informal que eu fiz com grandes referências do país no cenário nacional e vendo aí artigos sendo publicados no Migalhas, artigos de grandes doutrinadores, vamos verificar se essa doutrina vingará na jurisprudência. Mas a orientação é essa. É bem verdade que existem juristas que defendem entendimento contrário minoritariamente. Eu citaria aqui o meu grande amigo e grande jurista Mário Delgado, para quem a lei da liberdade econômica já estaria vigorando. Entendimento, como eu disse, minoritário. Vamos ver aí como os tribunais do nosso país irão desenvolver esse tipo de reflexão. Outro debate que está dando muito pano para manga e ninguém está vendo, perceba, eu estou destacando primeiramente para você aquilo que ninguém vê, aquilo que a maioria não vê, mas que pode ser um debate para concurso público, que é um debate sério, é um debate jurídico sério. Um outro grande debate, que muitas pessoas não estão percebendo, mas que está existindo, encontra-se no artigo 4º, inciso 8º, e no artigo 5º da Lei da Liberdade Econômica. Qual é o debate? Perceba. O artigo 4º, inciso 8º dessa lei, proíbe a administração pública e as suas agências reguladoras, proíbe-as de restringir a publicidade, inclusive em normas regulamentares, para os agentes econômicos ou nos setores econômicos, de modo a permitir que os agentes econômicos e que os setores econômicos realizem máxima publicidade, sem qualquer tipo de restrição da administração pública. Sim, Roberto, e qual é a polêmica nesse artigo? A polêmica está no campo dos médicos. Como assim dos profissionais da medicina? Explico melhor. O Conselho Federal de Medicina e a legislação respectiva proíbe os médicos de realizarem propaganda do antes e do depois com imagens dos seus pacientes. Ao contrário de outros conselhos de classe, na medicina isso é vetado. Vetado na lei do ato médico, vetado no Código de Ética Médica e vetado em regulamentos, portarias do Conselho Federal de Medicina. Médico não pode fazer propaganda do antes e do depois. Não pode. E qual é a polêmica aqui? A polêmica seria porque alguns entendimentos minoritários defendem a tese de que esse artigo 4º, inciso 8º, teria passado a permitir que os médicos fizessem propaganda do antes e do depois. Isso está errado. Esse entendimento é equivocado. E eu vou lhe dar rapidamente 3 fundamentos. Poderia lhe dar 50, mas o tempo não nos permite. Eu tenho um tempo aqui específico para esse vídeo rodar. Primeiro fundamento. O texto do artigo 4º, inciso 8º, se dirige, aspas, a setor econômico e se dirige, aspas, a agente econômico. E médico não é agente econômico nem integra setor econômico. A medicina não busca, o médico não busca, em primeiro lugar,
valor econômico. O médico busca, em primeiro lugar, promoção à saúde. Pensar em sentido diferente seria mercantilizar a medicina. E a mercantilização da saúde, a mercantilização da medicina é vedada expressamente por texto de lei e é vedada pelo Código de Medicina, pela lei do ato médico, é vedada pela jurisprudência dos tribunais superiores, de modo que este seria o primeiro fundamento. A inaplicabilidade dessa lei da liberdade econômica aos profissionais da medicina ou aos conselhos de classe em geral, também à OAB, etc. O segundo fundamento é que lei especial prevalece sobre lei geral. Artigo 2º, parágrafo 2º da LINDB. Lei especial prevalece sobre lei geral. Daí porque, se existe legislação especial no campo da medicina, não faria sentido algum se aplicar uma legislação geral que não foi produzida para médicos para tratar de uma questão alusiva a específico problema do ato médico. Então, aqui você tem o segundo fundamento. O terceiro e último fundamento é a técnica de interpretação teleológica. A lei da liberdade econômica, em momento algum, foi construída com vistas à saúde pública ou ao direito médico. De forma alguma. Ela é uma lei que tem um outro nível de perspectiva, um outro nível de finalidade, uma finalidade muito mais de direito econômico e de, portanto, busca do lucro. Algo que não se compatibiliza, portanto, com os valores deontológicos da medicina. Esses dois rápidos exemplos servem apenas para lhe evidenciar o quão gostoso e intenso e aceso será o debate que se passará a construir no país sobre a lei da ordem econômica. Objetivamente falando agora, dogmaticamente falando agora, eu quero lhe apresentar, você talvez esteja tendo a partir de hoje o seu primeiro contato com esse assunto. Então não adianta aprofundar demais para você. Eu quero lhe apresentar, prima facie, a priori, os artigos de lei do Código Civil que foram alterados por essa lei. A primeira grande novidade é a inauguração do artigo 49A, que não existia no Código Civil e que passou a existir. Para dizer o óbvio, o artigo 49A do Código Civil Brasileiro, que antes não existia, passou a existir, e passou a existir para dizer que a pessoa jurídica não se confunde com seus sócios associados, instituidores ou administradores. Ou seja, consagrou de maneira ratificada, porque isso já era pacificado na doutrina e na jurisprudência, o princípio da autonomia ou independência e separação entre a pessoa jurídica de um lado e a pessoa física do outro lado. A gente vai começar a perceber a partir de agora que o legislador brasileiro, em 2019, demonstrou uma preocupação com a desconsideração da personalidade da pessoa jurídica e desejou estabelecer maiores restrições, maiores controles, para que, talvez, a desconsideração da personalidade da pessoa jurídica passasse a acontecer de maneira mais criteriosa ou restrita. Essa é a impressão. Tanto que o parágrafo único vai dizer que a autonomia patrimonial é um instrumento lícito de alocação e segregação de riscos, estabelecido pela lei com a finalidade de estimular empreendimentos para a geração de empregos, inovação, renda, benefícios, etc. Como se fosse uma exaltação do empreendedorismo, uma exaltação da figura da empresa e uma demonstração legislativa de contraponto às desconsiderações da personalidade jurídica que até então estavam sendo feitas. Então, você vai passar a perceber que o legislador vai fazer uma série de restrições à desconsideração. A prova disso avança no artigo 50. Há uma novidade no artigo 50 que está nesse trecho final. O artigo 50 disciplina a desconsideração da pessoa jurídica, admitindo que o patrimônio dos sócios ou administradores sejam utilizados subsidiariamente, mas vai restringir aos bens particulares de administradores ou sócios da pessoa
beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso. Veja você, portanto, que essa restrição não existia antes na lei, e a lei agora, ela amplia a restrição da desconsideração. Há de se provar, portanto, para se desconsiderar, que aquele sócio ou aquele administrador, de fato, se beneficiou. Eu lhe pergunto para ilustrar. Será que um sócio oculto ou meramente investidor poderia sofrer a desconsideração? Vai ficar mais difícil para ele, porque ele não se beneficia direto ou indiretamente com aquilo, de modo que talvez esse sócio não possa mais ser passível de desconsideração. A legislação avança e traz mais restrições à desconsideração. O conceito jurídico aberto de desvio de finalidade, ele passa agora a ser decomposto. Não existia parágrafos no artigo 50 e agora existem. Então, o Código Civil vai dizer o que é desvio de finalidade. É a utilização de pessoa jurídica com propósito de lesar credores e praticar atos ilícitos. O Código Civil também vai dizer o que era confusão patrimonial. Não existia antes no Código Civil esse desdobramento, mas o Código Civil agora com a Lei da Liberdade Econômica faz. O cumprimento repetitivo, então, um ato episódico por si só não gera confusão patrimonial. Você passa a perceber, portanto, e essa é a grande mensagem, não estamos aqui para esgotar a Lei da Liberdade Econômica, mas para lhe apresentar a lei. Para lhe apresentar a lei. Veja, o Código Civil vai dizer no parágrafo 4º desse artigo 50 que a mera existência de grupo econômico, sem a presença dos demais requisitos anteriores, não autoriza a desconsideração. Olha, portanto, a preocupação revelada nesse artigo de lei por limitar a desconsideração da personalidade da pessoa jurídica. Perceba, limitou a prova do benefício direto ou indireto, limitou ao restringir o conceito de desvio de finalidade, limitou a restringir o conceito de confusão patrimonial e limitou para dizer que o simples fato de ser grupo econômico não autoriza a desconsideração. 4 limites que não existiam. E reforçou no artigo 49A que a pessoa jurídica não se confunde com a pessoa física e que o empreendedorismo é algo importante para o país. É um recado muito importante que o legislador está dando. Um outro artigo que foi significativamente alterado no Código Civil, além do 49A e do 50, foi o artigo 113. Que para Miguel Reale, lá na exposição de motivos do Código Civil de 2002, era um artigo-chave. E o artigo 113 só tinha um caput, ele dizia assim: os negócios jurídicos são interpretados de acordo com a boa-fé e os costumes do lugar. E agora o 113 ele é composto de parágrafos. E vai se dizer como se deve atribuir essa boa-fé e esses costumes do lugar. E olha que coisa curiosíssima. Olha que coisa curiosíssima. Vai dizer que os usos e costumes devem estar relacionados com os usos e costumes de prática de mercado. Usos e costumes que correspondam à boa-fé, que gerem interpretação em benefício de quem não redigiu o contrato, quando for possível identificar quem não o redigiu. E aqui é espetacular. Olha para isso, gente. As partes poderão livremente pactuar regras de interpretação de preenchimento de lacunas, regras de interpretação e de integração dos negócios jurídicos. Isso para a arbitragem vai ser muito útil. Esse, para mim, é um dos artigos mais curiosos. Então, dá uma lida nesse artigo 113 e nessas novidades. Comece a ler sobre isso. Coloque inteligência e reflexão sobre isso. Um outro artigo que foi alterado foi o 421, para fortalecer o princípio da intervenção mínima do Estado e reforçar a tese de que revisão contratual é medida de exceção. Ao que parece, o legislador brasileiro estava preocupado com a banalização da revisão dos contratos. Então, sob o fundamento da função social, que de maneira genérica às vezes era utilizada para rever os contratos. Então parece que é uma restrição maior
a revisão contratual, fortalecendo a ideia de que a regra é cumprir o contrato e a exceção é a revisão contratual. O 421A é uma novidade, não existia, fortalecendo a ideia de que os contratos civis e empresariais presumem-se paritários, presume-se que não há hipossuficiência, presume-se que existe simetria, salvo prova em contrário, e aí vai desenvolver a possibilidade de se estabelecer parâmetros objetivos de interpretação. Mais uma vez, limita a revisão contratual. Essa é uma mensagem muito forte que a Lei da Liberdade Econômica está nos dando. Eu estou curioso para verificar como isso vai ser compreendido. E, finalmente, lá nos direitos reais, porque existem algumas novidades também na parte do direito empresarial, que não é a nossa praia, mas lá nos direitos reais há uma última novidade que é a cereja do bolo. Fundos de investimento. É positivado no Código Civil Brasileiro, a partir de agora, o fundo de investimento. E, curiosamente, o Código Civil Brasileiro passa a dar, pela Lei da Liberdade Econômica, passa a dar natureza jurídica ao fundo de investimento, natureza jurídica de condomínio. O fundo de investimento agora tem natureza de condomínio especial. 1368C do Código Civil Brasileiro, uma grande novidade. Fique atento a isso. Essas, portanto, são as minhas considerações sobre a Lei da Liberdade Econômica. Se você gostou desse vídeo, eu lhe peço de coração, esse vídeo que lhe foi entregue aí a 0800, se você gostou dele, eu lhe peço de coração que você divulgue, que você compartilhe com seus colegas, com alguém que esteja realmente precisando também assistir, algum amigo seu que efetivamente esteja precisando atualizar. Eu só tenho isso a lhe pedir e agradecer a você pelo respeito e seriedade na confiança do nosso trabalho. Para você que não me conhece, eu me chamo Roberto Figueiredo, sou procurador do Estado da Bahia, advogado, há 20 anos exerço essas duas profissões e há 20 anos eu leciono Direito Civil. Sou professor aqui do Complexo de Ensino Renato Saraiva, do Portal Carreira Jurídica, do Portal Exame de Ordem, coordeno a segunda fase em Direito Civil da OAB. E se você quiser conhecer um pouco mais do meu trabalho, ele está lá no Instagram, no @Roberto_Civil. @Roberto_Civil, você encontra lá o nosso trabalho também, tá? Fique com o SES, acompanhe a gente aqui nas redes sociais. Muito obrigado mais uma vez por ter assistido esse vídeo. Espero que ele tenha sido útil na sua carreira, na sua atualização, no seu aprendizado. Precisando de mim, tira um print, marca lá no seu Instagram e me copia no meu Instagram, me marca no meu Instagram, coloca no seu feed e me marca, para que eu possa lhe conhecer também e para que a gente possa desenvolver aí um diálogo acadêmico, engajado, super importante com o uso da tecnologia. Tá ok? Um grande abraço e até a próxima.